Você pode voltar para a sua casa levando a sua vitória. O Senhor pode te curar nesta noite. Glória a Deus. Um dia nós fomos orar por uma pessoa, estava ardendo em febre, e abri a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 15, 16, a seguir, e começamos a orar, a ler a palavra, e fomos lendo a palavra, quando Jesus dizia: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome, e fomos lendo. Quando nós terminamos a leitura, olhamos para aquela criança que estava com seu rosto avermelhado por causa da febre. Olhamos, já estava normal. Colocamos a mão, já não tinha nada, só o poder da palavra. Aí a oração que fizemos foi dizer: Senhor, eu te agradeço pela vitória alcançada. Deus pode nesta noite fazer algo especial na tua vida. Diz assim, Romanos 1, 16 e 17: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Glória. Você pode dar um glória aí? Tome assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Paulo escreve aqui dizendo que este Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação. E nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos este Evangelho, nós cremos em Jesus, Ele estendeu para nós as suas mãos salvadoras, e nós fomos alcançados por esta salvação gloriosa. Aqui a palavra nos fala do poder do Evangelho, esse poder que liberta, esse poder que transforma, esse poder que salva, esse poder que cura. No mundo, irmãos, nós vemos e convivemos com muitos poderes existentes no mundo. São inúmeros os poderes. O poder do homem, o poder político, glória a Deus, o poder bélico, o poder econômico. Mas quando nós pensamos nesses poderes existentes no mundo, e nós podemos ajuntar todos esses poderes, eles são insuficientes para salvar uma alma perdida. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, Paulo está afirmando aqui que este Evangelho é poder que salva. Glória ao nome do Senhor. Estamos aqui porque nós fomos alcançados por este poder. O poder do homem, meus amados, ele é passageiro. A glória humana, ela é passageira, mas o poder de Deus, ele permanece para sempre. O poder de Deus, ele está acima de todos os poderes. Louvado seja o nome do Senhor. O poder do homem, ele oprime, ele comprime, ele reprime, mas o poder de Deus é um poder sublime, que excede todos os poderes. Sabe por que você está aqui nesta noite? Por causa do poder de Deus que te alcançou. Nós estávamos condenados, vivíamos condenados.
havia uma cédula que nos era contrária, mas quando Cristo veio, cumpriu o seu ministério na terra, glória a Deus, e Ele foi levado até a morte de cruz, e Ele ressuscita cheio de poder e glória para salvar a raça humana dos seus pecados. Quando Cristo fora crucificado, fora colocado em um sepulcro, foi colocado uma pedra na porta do sepulcro, foi colocado guardas para vigiar o túmulo de Jesus. Mas quando cumpre-se o momento, porque havia uma promessa, Jesus havia dito que seria necessário Ele morrer, Ele padecer nas mãos dos pecadores, morrer crucificado, e Ele disse: olha, é necessário que eu seja sepultado, mas Ele disse que no terceiro dia Ele iria ressuscitar. Então foi colocado guardas, mas a Bíblia diz que na manhã do terceiro dia, quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, elas encontraram o sepulcro aberto, a pedra não estava mais ali, e elas olharam, preocuparam, não viram o corpo de Jesus, e de repente anjos do Senhor estavam postos ali do lado, e pergunta para Maria e as demais mulheres que com elas estavam: o que vocês vieram fazer aqui? Vieram buscar um vivente entre os mortos? Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Glória ao nome de Jesus. Você pode dar um brado de glória nesta noite, porque o nosso Jesus está vivo. Glória a Deus. O poder do homem ameaça, o poder do homem devassa, o poder do homem passa, mas o poder de Deus é a graça que liberta, o poder de Deus é a graça que transforma, o poder de Deus é a graça que dá vida ao mais vil pecador. Como é bom estar na presença deste Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Por isso Paulo escreve dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. O poder do homem, ele magoa, amaldiçoa. O poder do homem, ele persegue, aleluia, mas o poder de Deus é um poder abençoador, Ele aperfeiçoa, o poder de Deus perdoa, o poder de Deus justifica, o poder de Deus transforma a vida do mais vil pecador. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para relembrar a morte de Jesus. Que coisa boa, né, irmãos? Poder estar na presença de Deus. O poder de Deus é inigualável. Nada pode se igualar a este poder. É por isso que Paulo faz menção aqui com muita segurança, falando que o poder do Evangelho é um poder que oferece salvação. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que os poderes mundanos não podem fazer, os poderes deste mundo, o poder de Deus Ele faz. E não precisa muita coisa. Só se faz necessário nós nos colocarmos na presença dEle, nós sermos dependentes dEle, e Ele completa em nós aquilo que se fizer necessário. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é o poder que realiza no homem a obra de salvação. É a maior obra deste poder é a salvação dos homens.
Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 3:16, a palavra de Deus vem dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glorifica a Deus, adora a Deus, vamos exaltar o Senhor, porque nós temos esse direito, recebemos de graça o poder de Deus que nos salvou e que nos deu a vida eterna. Poder maravilhoso. A maior obra do amor de Deus, irmãos, é a salvação. E quando nós ouvimos, ou lemos, ou estudamos sobre a teologia da prosperidade, que está se espalhando sobre a terra, muitas pessoas preocupadas, pregando unicamente a teologia da prosperidade, do bem-estar humano, mas às vezes se esquece desta maior obra de Deus em favor da raça humana. Deus não está tão interessado com a nossa prosperidade. É bem verdade que essas coisas acompanham os que hão de herdar a salvação. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O maior desejo de Deus é que a raça humana seja salva. A maior obra do amor de Deus é a obra da salvação. Deus deu ao mundo o seu melhor. Deus deu ao mundo o seu único Filho para morrer pelos homens, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a obra maior de Deus que nós encontramos aqui na palavra é a obra do amor de Deus, chamada salvação. Nós somos salvos por causa do amor de Deus. Você está aqui nesta noite porque Deus te amou, e Ele te amou de tal forma que deu Jesus para te salvar. Ele veio para perdoar os teus pecados, para perdoar as nossas culpas. É o maior presente que o homem pode receber, esta graça salvadora. Louvado seja o nome de Jesus. Quem glorifica a Deus pela sua salvação? Precisamos todos os dias da nossa vida glorificar a Deus por tão grande salvação. Obra de Deus, obra do Evangelho, é o poder do Evangelho que faz isto. A salvação é a manifestação da maior obra do amor de Deus para nós, que foi manifestada lá em Tito capítulo 2. O Senhor Paulo, escrevendo a Tito, ele faz menção dessa graça de Deus que foi manifestada ao mundo para a salvação de todo aquele que nele crê. Tito 2, 11 a 14, a palavra está escrito que a graça de Deus, ela se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Jesus veio ao mundo para salvar a tua alma. Jesus morreu para perdoar os teus pecados. Jesus morreu para te tirar da sarjeta do pecado, para te fazer de você uma nova criatura, e a Ele tributamos toda a glória, todo louvor e toda adoração. Tito disse que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E ela nos ensina sobre a necessidade de abandonarmos a impiedade, as paixões mundanas, para que nós vivamos neste século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o manifestar de Cristo na glória.
E a palavra de Deus, ela nos diz que ainda não é manifesto o que seremos ou o que haveremos de ser. Mas a palavra diz lá na primeira epístola de João que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. É motivo de alegria saber que nós estamos aqui com todos os nossos defeitos. Nós vivemos aqui cheios de falhas, carregado de problemas e dificuldades. Somos pessoas, seres humanos, cheios de imperfeições. Mas a palavra está dizendo que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. Quem deseja ver a face do Mestre, quem deseja subir no arrebatamento da igreja, vai adorando, vai dando glória, vai exaltando o nome do Senhor. Estamos aqui para relembrar a morte de Jesus, nos preparando para aquele grande dia, para aquela grande festa. Hoje nós estaremos aqui, daqui a pouco estaremos servindo a igreja, mas naquele dia é o próprio Senhor Jesus que estará servindo a igreja que venceu o mundo, a igreja que venceu o pecado, a igreja que venceu as adversidades da vida, a igreja que não negou o nome de Jesus, mas a igreja que se esforçou, a igreja que dedicou a sua vida a Cristo. Nós vamos subir cantando o hino da vitória. Oh, glória a Deus, que maravilha! E o que faz isto? O poder do Evangelho. Glória a Deus. Através desta manifestação de Cristo ao mundo, Ele nos oferece gratuitamente da sua graça, e por ela nós seremos salvos. Paulo, escrevendo aos Romanos 3, versos 23 e 24, Paulo diz o seguinte: olha, porque todos pecaram, todos nós somos pecadores, estávamos desligados, destituídos da graça, da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Paulo disse: mas tem uma coisa, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você lembra quando Deus te alcançou? Você lembra o dia da sua conversão? Olha a situação que você estava. Olha a situação que nós vivíamos, quando ainda não conhecíamos o Evangelho de Cristo. Mas Ele mudou a minha vida, Ele mudou a sua vida. Olha de onde o Senhor te tirou. Então glorifica Ele, aleluia. E alguém diz: eu amei a Cristo e o aceitei. Pelo contrário, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória! Quando Ele estava no Getsêmani orando, Ele orava por mim, Ele olhava por você, Ele intercedia pela tua vida. O nosso pecado estava sobre Ele, e Ele orou tão intensamente que o seu suor se transformava em gotas de sangue que corria até o chão. E ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Era a oração de Jesus. Mas Ele via a nossa necessidade, e Ele dizia: oh Pai, mas não seja a minha vontade, faça a tua vontade, ó Pai. E a vontade do Pai prevaleceu.
Jesus foi preso no Getsêmani, foi conduzido às autoridades, foi levado diante de Pilatos, foi levado para Herodes, voltou para Pilatos, foi entregue nas mãos dos soldados que o açoitaram, que o feriram, que o chicotearam, foi levado à cruz, foi colocado uma coroa de espinhos, nós lemos aqui na leitura devocional, na sua cabeça. E quando ele estava entre céus e terra, Arabaxi, a Bíblia diz que ele teve sede, ele pede água, e um dos soldados molha uma esponja no vinagre, e com uma vara coloca na boca de Jesus, mas ele não quis beber. E nos momentos finais, antes que ele rendesse o seu espírito, ele ora a Deus, ele ora ao Pai, e ele intercede por os seus acusadores, pelos soldados que lhe feriram, e ele dizia: Pai, não impute-lhes esses pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ali Jesus rendeu o seu espírito, consumindo o ato da salvação. E aqui estamos, porque Ele nos amou primeiro. A graça de Deus, ela tem alcançado homens e mulheres em toda essa dispensação. Nós poderíamos pontuar aqui muitas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Nos dias de Jesus, quando ele ainda palmilhava a terra, depois da sua ascensão ao céu, nos dias da igreja primitiva, nós vemos o operar de Jesus, homens e mulheres alcançados por essa graça salvadora, e essa graça nos alcançou. Estamos aqui pela graça. Glória a Deus. A salvação, meus amados irmãos, ela é uma obra poderosa, ela é uma obra do Espírito Santo na vida do pecador. Podemos pregar o Evangelho, se o Espírito Santo não atuar, se o Espírito Santo não agir no coração do homem, não há salvação. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Quando nós lemos, meus amados, João capítulo 16, 8 e 9, o Senhor Jesus falando com seus discípulos, dando instruções antes de subir ao céu, Ele falava da necessidade do seu retorno ao Pai. Ele dizia: olha, eu preciso ir para o Pai, eu preciso voltar para aquele que me enviou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Aleluia. Mas ele diz assim: mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. É o Espírito Santo que convence. Quando nós olhamos para Romanos, meus irmãos, capítulo de número 10, o versículo 9, ali está escrito que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que maravilha! Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós já confessamos a Jesus. Você já confessou ao Senhor? Então dê glória a Ele, exalte a Ele, engrandece o nome dEle, sinta a presença dEle aqui nesta noite. Ele tem renovo espiritual para a tua vida. Quem dá glória para Jesus? A obra maior de Deus, a obra maior do amor de Deus para com os homens,
é a salvação da alma. A salvação é uma mensagem mais sublime de todos os tempos. Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, versículo de número 15, diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Você pode bater no seu peito e dizer aí: eu sou o principal, eu sou o principal, eu carecia desta salvação. Jesus sofreu, mas nos deu o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus, porque nós cremos no seu nome. Está muito bom este lugar, irmãos, nós poder sentir aqui a presença do Senhor, porque nós fomos alcançados por esta graça gloriosa. Fomos alcançados por este evangelho maravilhoso, e só o poder do evangelho pode fazer esta mudança na nossa vida, nos tirar de onde Ele tirou. Cada um de nós tínhamos um caminho diferente, andávamos em caminhos errantes, mas nós ouvimos a voz de Cristo, nós ouvimos o chamado de Jesus, e aqui estamos. O que nos segura aqui? A presença do Senhor. Este lugar sem a presença de Deus, sem a graça de Deus para nós, não teria nenhum significado. Chegarmos aqui, reunir aqui uma multidão de pessoas, para não sentir nada de Deus, seria inútil. Mas nós estamos aqui, estamos bem, estamos sentindo bem, porque nós estamos na presença do Pai Celestial. Aleluia, que maravilha. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Jamais viverei em pobreza, aflitos no meu santo lar. Ali há bastante riquezas, da qual poderei descansar. Toda a igreja: irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Quem vai estar com Jesus na eternidade? Glória a Deus. O tempo não nos espera mais. Nós vamos estar neste momento lendo mais um texto sagrado, e vamos estar dando continuidade para celebrarmos aqui a Santa Ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos a estar de pé. Evangelho de João, capítulo 6.